Vamos ler um texto de João capítulo 17. João capítulo 17, um dos momentos gloriosos, quando o Senhor Jesus, ele separa um tempo para interceder. Por quem ele intercedeu? Você tem alguém que intercede por você? Se você já é um servo de Deus, uma serva de Deus, saiba que tem alguém que intercedeu por você no passado. Nós vamos ver isso nesta oração, mas também ele continua intercedendo. Então, se perguntar assim, qual é o ministério de Jesus hoje? Hoje ele mesmo disse, a palavra diz, que ele vive para interceder por nós. Tem alguém intercedendo por você. Isso faz toda a diferença. A pergunta nesta noite: você intercede por alguém? Tem alguém por quem você está intercedendo? Quais as razões, os motivos pelos quais devemos interceder? Então vamos ler a palavra, alguns versos de João capítulo 17. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. E eles obedeceram a tua palavra. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vou pedir hoje que os meus irmãos aí do multimídia me acompanhem. Estou sem o apontador, então vocês aí, vamos juntos, tá bom? Ó Pai de grandes maravilhas, para sempre, para todo sempre, nós reconhecemos a tua majestade, reconhecemos o teu domínio, o teu senhorio, e nós te bendizemos, Senhor, pela grande bênção, a grande oportunidade que temos de estar juntos para refletir na tua palavra. Ó Deus, o Senhor sabe qual é a palavra, a frase, o tema, o ponto destacado, aquela palavra que acende, que impacta. Senhor Jesus, eu te imploro que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida dos meus irmãos, e não deixa que seja apenas mais uma noite, Senhor, mas que seja um tempo para que o Senhor fale a cada um de nós que estamos aqui neste auditório, neste templo, também a cada irmão, aonde estiver agora, aqui nesta cidade, ou em qualquer cidade deste país ou deste mundo, aonde estiverem, meu Deus, que agora a tua palavra maravilhosa esteja vindo como uma flecha viva do teu altar e falando a cada um de nós. Esta é a minha oração, é a minha intercessão, o meu clamor. Faço isso no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a intercessão
é uma das orações mais difíceis. Sabemos que podemos orar confessando os nossos pecados, podemos orar louvando a Deus, podemos orar fazendo súplicas, fazendo agradecimentos. Agora, a oração intercessória é diferente. Por que é difícil? Porque a súplica eu peço por mim, um agradecimento por algo que eu recebi, mas a intercessão é a capacidade de se colocar na brecha, é a capacidade de se colocar na frente, de tomar a frente, de dizer: eu tomo a causa do meu irmão e eu coloco diante do meu Deus. E sabemos que esta é uma oração difícil, porque nós, os seres humanos, temos a tendência do egoísmo. Então a súplica é: me dá, me dá, me dá. E a intercessão é: Senhor, dá para fulano, dá para aquela pessoa. E só um coração amoroso, só um coração quebrantado por Deus seria capaz de fazer isso. É uma demonstração de amor. E por que nós faríamos isso? Nós devemos fazer isso, em primeiro lugar, como veremos, pelo exemplo do nosso Jesus, que intercedeu por nós, que intercede por nós. Quem conhece o livro de João, sabe que a partir do capítulo 13 em diante, Jesus, ele não fala mais com os não cristãos. Ele vem numa palavra evangelística desde o capítulo 2, 3, 4, é salvação, é evangelização, mas a partir do capítulo 13, ele se volta para falar só com os discípulos. E existem então 3 sessões, e nós estamos aí, por exemplo, a primeira sessão lá no capítulo 13. Então no capítulo 13 tem lá a cerimônia do lava-pés. Ali vem uma primeira sessão de conversa, de falar pessoalmente ali com seus discípulos, de confortar, de animar. Esta sequência vem quando chega no capítulo 14 ao 16, chamado discurso de despedida, quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, quando Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira, que os discípulos são os ramos. E agora chega neste capítulo 17, chamada a oração sacerdotal. Agora Jesus vai fazer uma oração, e é maravilhoso saber que nesta oração, Jesus, ele vai fazer aí alguns destaques importantes. Gosto de destacar o texto lá de 1 Timóteo 2, que diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Exorto, eu suplico a que vocês façam isso. E por que faríamos? Faríamos e faremos e devemos fazer exatamente porque esse é o exemplo de Jesus. Veja então na sua Bíblia, dos versículos de 1 ao 6, e aí colocamos essa primeira tela, essa sequência aqui. Jesus primeiro ora, intercede por si mesmo. Veja só, meus amados irmãos, quando Jesus agora está parando um pouquinho nessa conversa, no capítulo 16 está falando sobre o Espírito Santo que virá para ficar com vocês, não fiquem tristes, se alegrem, e daqui a pouco ele para essa conversa com os discípulos, e ele então levanta os olhos ao céu. Parece que estava ali, né? Nem disse vamos orar, estava conversando, e ele agora volta
neste contato para o próprio Deus. E aí ele começa: Pai, glorifica. Olha só, Pai. Os irmãos sabem que a pior acusação que fizeram contra Jesus foi a acusação dele ter afirmado de ser filho de Deus. Tudo era suportável, mas dizer isso era ofensa para os outros. Quando Jesus disse isso, então eles rasgaram as vestes. E Jesus fez questão muitas vezes, lá na cruz: Pai, Pai. Quando for orar, diga Pai nosso. E agora, mais uma vez: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Conversa de pai e filho. E aí ele diz: olha, assim como o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade, para que toda a humanidade que queira possa ter a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é isso: que te conheçam como o único Deus verdadeiro, Criador, Senhor, o Deus que sustenta, o Deus que vai pedir conta, o Deus diante de quem todos vão ter que se apresentar, o Deus que vai continuar sendo Deus quando tudo isso aqui terminar. A vida eterna é essa: que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem te enviaste. E aí, meus irmãos, entre tudo que está aqui nessa primeira divisão, esta maravilha de afirmação, grife isso na sua Bíblia: aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Palavra parecida com essa ele disse lá em João 8:58, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não era ou serei, eu sou. E agora ele está dizendo: ó Deus, eu vim aqui nesse tempo com esse objetivo, de salvar a humanidade. Eu vim glorificar o nome do Senhor, eu vim fazer aquilo que o Senhor queria e quer que eu faça. E agora, Senhor, estou me preparando para voltar. Deus, Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando a gente pensa nisso, irmãos, então nós, humanamente falando, chegaríamos a 6.000 anos, chegando até o Éden, a história da humanidade que conhecemos, mas vamos mais além, porque aquele no princípio criou Deus os céus e a terra, está muito além dos 6 anos que conhecemos. Ou seja, antes deste universo, antes deste mundo que foi destruído pela queda do dragão, pela queda de Satanás, pelo chamado e conhecido pelos homens como Big Bang, antes daquela destruição, antes de tudo existir, antes mesmo da terra ser sem forma e vazia, como ficou depois da queda do maligno, antes de tudo isso, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes. Fala da eternidade de Jesus. Esse é o grande diferencial do nosso Jesus. Fui evangelizar uma certa mulher e ela disse: meu filho, mas Buda nasceu antes de Jesus. Buda, o meu bisavô já falava. Diga: senhora, é verdade, mas antes do tatarabisavô pensar em existir, tatarabisavô de Buda pensar em existir, Jesus sempre existiu, ele é Deus. De forma que esta palavra, para ser gravada em nossas mentes e corações: antes glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Grife esse texto para poder compartilhar com alguma pessoa. E ele diz então: eu vim para isso, para manifestar o teu nome a estes que o Senhor me deu. A estes que o Senhor me deu, eu consegui
salvar, conseguir com que o teu nome, a tua glória pudesse ser manifestada. E aí a pergunta para todos nós, e nós estamos fazendo a nossa parte no sentido de também saber que temos uma missão, uma razão da nossa existência, estamos nos esforçando para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Como Jesus estava aqui como homem, ele naturalmente estava sentindo o peso, a dificuldade. Você já sentiu alguma vez o peso de levar a cruz? O peso de fazer a sua parte? Alguém diz que um dia Jesus estava andando, isso é uma história, uma ilustração, que estava andando com os discípulos e que cada um deles estava levando uma cruz. Mas Pedro, sempre tirado a esperto, começou a cortar um pedacinho da cruz. E corta uns 20 centímetros, uns 10 centímetros, e foi tentando cortar para ir deixando mais leve. E foi nesse ritmo levando ali a sua cruz. Em determinado momento, eles agora tinham que atravessar um abismo. Tinha que atravessar. E o tamanho do abismo era exatamente o tamanho da cruz. E quando Pedro foi colocar, a cruz dele não era suficiente. Não dava para atravessar. Então assim, tome cada dia a sua cruz. Quando a gente olha a situação, às vezes aconselho pessoas, cada um tem uma história na vida. Cada um está passando por uma situação. Geralmente a gente acha que a nossa é além da conta. A sua é aquela que Deus está te dando. E aí você deve pedir a Deus força, resignação, sem murmurar. Você deve agradecer ao Senhor. Jesus aqui está pedindo força. Pai, me ajuda a poder cumprir a minha parte, a poder fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Vamos então para a segunda parte da oração. Então, em primeiro lugar, Jesus ele ora por si mesmo, porque você não pode orar pelos outros, quer dizer, você não pode ajudar os outros, se você não estiver ajudado. Você precisa de estar firme para ajudar a firmar outros. Então, quando a pessoa está doente, ela vai ter dificuldade para ajudar outros. Então aqui nós temos agora a segunda parte da oração de Jesus. Veja aí a partir do verso 6 em diante. Manifestei teu nome aos homens deste mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram em teu nome. Veja que temos aqui algumas características de um verdadeiro discípulo, hein? Do 6 e o 7. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me deste, todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, eu os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti, digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Guarde isso, verso 13. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno.
Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Agora a oração deste intercessor, deste sacerdote glorioso, é pelos seus discípulos. Jesus aqui está pedindo algumas bênçãos especiais para os seus discípulos. E quando nós pensamos nisso, irmãos, a nossa pergunta: quais as características? Quem são os discípulos de Jesus? Quem são eles? Veja aí, no versículo 6, tem alguma característica de um discípulo de Jesus? Eles obedeceram a tua palavra. Uma marca de um discípulo de Jesus é obedecer a palavra. Às vezes é difícil obedecer a palavra, mas muito mais difícil e muito mais terrível são as consequências de não obedecer. Então aqui eles obedeceram a palavra. Outra característica de um discípulo, no verso 8, o que é que eles fizeram a mais? Eles aceitaram, reconheceram a palavra e reconheceram que eu vim de ti. Então um discípulo, ele reconhece Jesus, eles obedecem a palavra e eles reconhecem a Deus que enviou Jesus. Então, por estes, Jesus diz: eu rogo, estou rogando por eles. E o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu não te peço que os tire do mundo. Vivemos um evangelho onde parece que as pessoas querem viver como se fossem extraterrestres. Ou seja, a chuva está chovendo, a água está caindo, mas a mim não molha. O sol está esquentando, mas a mim não aquece. É como se Deus tivesse um plano de nos deixar imunes às situações desta vida. Não, estamos ainda neste mundo. Não é que nós gostemos do sofrimento, não é que sejamos masoquistas, mas ele disse: no mundo tereis aflições. Sabemos que ele livra, que ele está intercedendo por nós. Agora, o que é que ele está pedindo? Não rogo que os tire do mundo, pois são teus. Agora, qual é o desejo? Versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Ó Deus, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde não apenas o físico, mas dê a eles a graça de serem protegidos contra os ataques do maligno, que eles sejam dedicados e prontos para o serviço, que eles cumpram a missão dele. Como fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Com a minha força? Verso 17, grife na sua Bíblia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E meus irmãos, nós sabemos que a santificação é um processo. A salvação é instantânea, a salvação é de graça,
Ele pagou o preço, mas a santificação é cara, exige o sacrifício no altar, exige a renúncia, exige a obediência. Gosto de dizer que quando pensamos em santificação, primeiro tem a parte do afastamento. Eu me afasto de tudo que entristece a Deus. Eu vou procurando tirar o pecado de dentro de mim, eu vou procurando esvaziar o meu eu, as práticas ruins. Uma vez que faço isso, a primeira parte do afastamento, agora é a hora da dedicação. É a hora de eu me dedicar na leitura da palavra, no tempo da oração, no prazer de fazer o trabalho de Deus. Então a santificação, que é a ideia do separado, de um povo separado, quer dizer afastado do mundo e dedicado para Deus. E como é que eu faço isso? Eu faço isso exatamente pela palavra. Como o jovem, o mancebo, manterá o seu coração puro? Observando de acordo a palavra. Essa palavra mostra, é como um espelho, e essa palavra, ela é viva, ela opera milagres em nossas mentes e corações. E qual vai ser o resultado disso na vida de um discípulo? O verso 13. Agora vou para ti, digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria e a minha alegria em plenitude. Uma alegria inexplicável, uma alegria além do conhecimento humano. É isto, Pai, que eu desejo para eles, para os meus servos. E qual o exemplo que eles podem ter para serem uma pessoa santificada, para serem uma pessoa que vive em unidade dos relacionamentos, uma pessoa que intercede pelos outros? Qual o exemplo que eles vão ter? Verso 19: e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, eu estou me oferecendo, ao mesmo ponto em que estou me oferecendo, eu sou também para eles o exemplo, onde eles podem ter a forma de seguir. Então, nosso Jesus é o nosso modelo de intercessão. E podemos então perguntar, qual os motivos que devemos interceder? Quais foram os motivos pelos quais Jesus intercedeu? Veja aí nessa próxima tela, Jesus, isso, motivos para interceder. Primeiro motivo, verso 11: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Qual é o modelo? O modelo é nós, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o pedido? Deus, ajuda que esses meus servos, que eles possam guardar o teu nome, que eles possam, além de ensinar para os outros, eles possam ter uma vida condigna com um servo, com uma serva. O versículo 15 ao 17, a área da santidade que nós lemos: não rogo que os tire do mundo, que os guarde do maligno, que o Senhor os santifique, que o Senhor os ajude a que eles tenham uma mentalidade do céu, que eles tenham um sentimento do céu, e que na hora que vier a insegurança, a dúvida, que o Senhor renove a fé, para que a alegria deles seja completa. Vamos lá agora para esta tela vermelha, onde temos aí o terceiro grupo com quem Jesus intercede. Isso, Jesus intercede
primeiro por si mesmo, depois Jesus intercede pelos seus discípulos, aqueles discípulos que estavam com ele, aqueles crentes daquela época. E por quem mais Jesus intercede? Jesus intercede também por nós, a sua igreja. Ah, meus amados irmãos, é maravilhoso nós, neste mundo, sabermos que este nosso Jesus, Ele guarda as nossas vidas, Ele cuida de nós. Dentre os textos que chama muito a minha atenção, é o texto de Hebreus 7:25. Hebreus 7:25, sabe esse texto, irmã Glória? Hebreus 7:25, grife esse texto na sua Bíblia, viu, irmã Neiva, né? Cada um aqui, o que é que diz lá em Hebreus 7:25, sabe, Davi? Não, vamos dar uma olhada? Quem acha para a gente aí? Hebreus capítulo 7, verso 25, esse texto deixa muito claro o trabalho de Jesus hoje. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre, não é de vez em quando, vive sempre para o quê? Interceder por nós. Então este texto mostra que Jesus não apenas intercedeu por si mesmo, orou por si mesmo, não apenas intercedeu por aqueles discípulos, mas Jesus também, ele hoje continua, ele fez aquela oração e continua hoje orando por nós. Isso, meus irmãos, deve nos dar segurança. Eu não estou sozinho, porque a pessoa, para interceder por você, meu irmão André, por exemplo agora, interceder por André, o que é que eu vou pedir pelo André? Então algumas vezes, Senhor, onde está o André? Traz o André, guarda o André, mas eu não sei dos detalhes da vida do André. Então com alguns aqui até conversei hoje, então sei alguns detalhes, com alguns vou conversar daqui a pouco, saber alguns detalhes. Agora Jesus, ele sabe de todos os detalhes, amém, irmão Sérgio? Ele sabe, ele sabe. Tem gente que apela para Maria intercessora, para o santo intercessor, mas estes não são intercessores, porque estes não ressuscitaram ainda, estão mortos. Só tem um que já ressuscitou e que já está lá na presença do Pai. Viu, irmão Lindomar? Só tem um mediador entre Deus e os homens, só tem um que pode interceder. E este Jesus, nosso Deus, capítulo 7, verso 25, ele vive para interceder por nós, e nós louvamos ao nosso Deus por causa disso. Então vamos ver aí alguns motivos de intercessão. Vamos ver aí pelo menos 4 motivos que colocamos aí. Quais os motivos de intercessão? Vamos lá comigo, o verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus está pedindo isso por você, meu irmão Mateus. Não peço que os tires do mundo. É neste mundo. O sal não é para ficar dentro do saleiro. Por isso é que a igreja, quando está reunida, ela adora. Quando ela se separa, aí ela é o sal, ela vai ser luz, ela vai fazer a diferença. Segundo motivo de intercessão, por uma santidade, por uma santa unidade e verdadeira alegria.
uma alegria inexplicável, que vem da comunhão com Deus. Porque esta comunhão, essa alegria vai depender de no que você está ligado. Esse microfone aqui está ligado lá na mesa de som, tem lá uma repetidora. Se eu pegar outro, não vai sair esse mesmo som. Assim como temos aqui a iluminação, está ligado lá na caixa. Em que seu coração está plugado? É daí que vem sua alegria. Onde é que está o seu coração? É no dinheiro? É no emprego? No filme? Na internet? Em quê? Se essa coisa que você está ligada, não te dá, ou vamos dizer, frustrar você, lá se foi a sua alegria. Então por isso muitas pessoas tiram as próprias vidas, porque estão ligados em coisas que na hora H falham. Outro motivo pelos quais Jesus intercede pela proteção deles e pela proteção de cada um de nós, pela vida de santidade. Sabemos que o santo, né, é o separado. Jesus foi e nós também devemos ser. E aí essa maravilhosa palavra para nós destacarmos em nossas Bíblias e em nossos corações: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí continua agora dos versículos 20 ao 26, qual é o quarto desejo de Jesus, o quarto pedido de Jesus, o quarto motivo de oração de Jesus. Veja aí, na sua tela, passa para a gente aí. Então primeiro Jesus está orando por si mesmo, Jesus está orando por aqueles discípulos que estavam com ele, Jesus estava orando por todos os crentes que iam se converter depois dele, que somos nós, são os que viveram antes e serão os que viverem depois de nós, se Jesus não voltar logo. E aí Jesus está fazendo um pedido para Deus, mostrando um desejo dele. Qual é o desejo de Jesus? O que é que ele está pedindo ao Pai? Veja agora aí, a partir desse verso de número 20, alguns desejos de Jesus. E não rogo somente por eles, por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Qual é o desejo de Jesus? O primeiro desejo: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós. Segundo desejo: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui no versículo 21, temos dois desejos de Jesus. O primeiro é para que nós, os crentes, vivamos em unidade. Pregando sobre Efésios, vimos que nós temos muitos motivos para vivermos separados. Por muitos motivos, pessoas deixam a igreja. Por muitos motivos, nós nos descontentamos com irmãos. Mas vimos lá em Efésios 4, pelo menos 7 motivos para a gente ficar junto. Aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. O que é que nos une? E aí ele vem: um só corpo, né, uma igreja única, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, de forma que as coisas que nos unem são maiores. Teve uma vez, irmão Anderson, que expulsaram Jesus lá da igreja. Expulsaram. E aí no dia seguinte, de manhã cedo,
Onde estava Jesus? Lá na igreja. Jesus gostava de igreja, como diz assim, como era o costume dele. Por que Jesus estava lá? Porque aquilo que unia é maior do que o que separa. Então, às vezes a gente vê gente que saiu da igreja porque, terminei um namoro, teve um irmão que passou na rua, não falou comigo, teve um outro que comprou uma coisa na minha mão, não pagou, e aí vai. Satanás é especialista, hein, irmã Rose? Especialista em arrumar estratégia para tirar gente da igreja. De forma que o grande desejo de Jesus é que estejamos vivendo em união, que o mundo creia através do exemplo. Olha, esse povo aí vive em união. E o terceiro desejo de Jesus, verso 24: Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste quando? Antes da fundação do mundo. Jesus aqui está batendo na tecla. Eu não sou daqui, eu vim aqui com uma missão, mas eu sempre existi. Essa é a grande diferença de Jesus para todos os outros líderes religiosos. Ele ainda não havia morrido, não havia ressuscitado, e então ele está aqui desejando: olha, Pai, o que eu desejo é o seguinte, que estes que o Senhor me deu, eu quero que eles estejam comigo, para eles verem a minha glória. Eles não conhecem o meu reino, eles não sabem como é aí em casa. Eu quero que eles estejam aí comigo, esse é o meu desejo. Podemos ouvir um glórias a Deus, irmãos? Ele pagou o preço e Ele quer que a gente vá lá para a casa dele, para ficar com Ele. Vocês acham que Jesus vai ter muita coisa para mostrar para a gente lá? Sim ou não? Gente, ontem eu fui no museu, conhecendo, os batistas, 150 anos passados, chegaram aqui no Brasil, vai ter uma grande festa agora no dia 10, e fomos lá no museu. É impressionante quantas coisas, coisas que a gente não sabe, que os batistas americanos trouxeram, por exemplo, a melancia, que coisa linda, o arado, e assim muitas coisas, de forma que num lugarzinho pequeno a gente fica emocionado, tirar foto, mas é difícil aprender tudo, tem muita coisa. E lá no céu, gente, vamos, também tem a eternidade, a eternidade vai dar para a gente ver tudo. Essa próxima tela aí é só para os irmãos terem uma noção, passa para a gente, apenas mostrando aí que esta unidade que Jesus tem com o Pai, também Ele quer que nós tenhamos com Ele. E aí, alguém que está fotografando e tal, mostra aqui o que Jesus quer que tenha, que Ele tem com o Pai, unidade. Ele tinha com o Pai a glória, Ele tem com o Pai o amor, Ele tinha com o Pai uma missão, Ele tinha o conhecimento da existência do Pai. Então tudo que o Filho tem em relação ao Pai, nós também devemos ter em relação a Cristo. Nós também devemos ter unidade com os nossos irmãos, por causa de Cristo. Nós também devemos nos lembrar que essa glória que é dele, um dia será nossa. Este amor que tem deve também ser manifestado com os nossos irmãos, por causa do nosso irmão mais velho. A missão que ele tinha, agora é a nossa missão, não é isso, pastor Milton? Como ele veio, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Onde é que diz isso? Quem sabe? João 20, 21.
Pai, assim como o Senhor me enviou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E o conhecimento, assim como o Filho conhece o Pai, nós também devemos conhecer o nosso Cristo, para poder testemunhar com alegria desta palavra maravilhosa. Bem, Jesus fez isso. A pergunta é: por que eu e você devemos fazer isso? Devemos interceder por outros. Vamos ver algumas razões, pelo menos 3 razões. A primeira é uma recomendação bíblica. Viram lá no início? Rogo-vos que façam intercessões, orações, súplicas por todos os santos. Segundo, é uma demonstração do amor cristão. Quando eu agradeço, quando alguém intercede por mim, eu também devo interceder por pessoas. Eu devo aproveitar esta oportunidade para também clamar a Deus em favor de outros. Por falar nisso, você se lembra na Bíblia alguém que intercedeu por outros? Quem você lembra da Bíblia que intercedeu por outros? Abraão. Abraão intercedeu por Ló. Ficou até de madrugada, acordou de madrugada, ficou até tarde, depois acordou bem cedo para interceder por Ló, e Deus fez o milagre. Livrou Ló do meio da destruição, porque viu Abraão e se lembrou de Ló. Ele estava intercedendo. Pai, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, o intercessor é alguém que, vamos dizer, se deixa gastar como uma vela, em favor daquele por quem está clamando. Quem mais? Outro que intercedeu, quem mais? Moisés. Moisés intercedeu? Quando, por exemplo, ele disse: Deus, se o Senhor não salvar este povo, então risca o meu nome do teu livro da vida. Eu peço ao Senhor, eu intercedo, eu me coloco na frente. E Deus, por causa de Moisés, não destruiu o povo. Outro que também intercedeu, alguém lembra? A rainha Esté intercedeu, Quem mais? O Jó intercedia pelos filhos. E não só isso, irmãos, Jó intercedeu pelos seus amigos, mesmo amigos entre aspas, que jogou Jó lá no chão, mas Jó intercedeu, e foi quando Jó estava intercedendo que a bênção veio para ele. Então, irmãos, eu digo e creio e compartilho de que a intercessão é uma avalanche que provoca milagres, e digo mais, a intercessão provoca cura. Se um dia eu estou meio tenso, eu estou meio sem assim aquela concentração espiritual, não estou conseguindo a palavra, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo, sabe o que é que eu faço? Deus, em nome de Jesus, aonde está o Fanuel, Senhor? Abençoa o Fanuel. Deus, toma essa vida em tuas mãos. Guarda, Senhor, ele, o papai da Aninha, guarda a Renata, Senhor. Senhor, abençoa o Edmilson. Onde estará o Edmilson? Toma em tuas mãos, Pai. Irmão, sabe o que acontece? Daqui a pouco a coisa vem. O ânimo vem, a alegria vem, o prazer vem, a disposição vem. Então, interceder por outros, apesar de ser difícil, é também um instrumento de cura. Como está dizendo aí, é um exercício de piedade, um exercício da fé cristã. A ideia é, quando eu oro pedindo que Deus abençoe, Senhor, abençoa ali o meu irmão Belírio, abençoa, Senhor, o Adriano, abençoa, Senhor, aquele lá, o Guilherme, abençoa cada um. Então, quando eu estou pedindo, é tanta bênção para todo mundo, que
o que sobra vem para mim. E sempre é bastante. Lembra daquele menininho que deu os pães? Sobrou 12 cestos. Então é isso, devemos interceder uns pelos outros. E para a gente partir para o encerramento, essa última tela, Paulo intercedia. Por quê? Paulo toma o exemplo de Jesus. Paulo fazia, como um discípulo, fazia o que Jesus mandou. E se Paulo fazia, é para nós fazermos também. Então Paulo intercedia pelos irmãos, para quê? Primeiro, ele dizia: Senhor, dá a esses teus servos um espírito de sabedoria. Porque às vezes eu vou orar pedindo o quê? Não estou lembrando agora, o que é que eu posso pedir? Então primeiro, Senhor, dá sabedoria aos teus servos. Lembre-se, quando você pede para eles, é sempre demais, é sempre bastante, porque Deus é generoso e sobra sempre para você. Segundo, Senhor, dá a eles revelação do pleno conhecimento de Deus. Faz com que eles tenham, assim, vamos dizer, aprendizado não só na cabeça, mas também no coração e na alma. Além disso, Senhor, eu te peço que o Senhor os fortaleça com poder, que esses teus servos tenham capacidade para pisar forte na firmeza da fé, que esses teus servos tenham capacidade de fazer a oração, que esses teus servos tenham capacidade de resistir o dia mal. É isso que eu te peço, Senhor. Outra coisa, Senhor, eu peço que o Senhor dê a estes irmãos a capacidade de se relacionar, mesmo com os diferentes, que seja assim aquele amor fraternal. É isso que eu te peço, Senhor, em favor destes meus irmãos. E eu peço, acima de tudo, que eles tenham a capacidade de compreender a vontade do Senhor, que não seja assim como tipo barata tonta, que não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe por quê. Não, Senhor, dá a eles a visão nítida, a clareza, que não haja confusão, Senhor, que haja discernimento. Então é isso que o apóstolo estava pedindo. Agora eu pergunto a vocês, porque a mensagem desta noite, viu, irmã Janice, não é para terminar aqui. A mensagem desta noite é para a gente levar para a prática. Nós devemos interceder por quê? Pelo quê? Me ajude aí, motivos pelos quais devemos interceder. Será que devemos interceder pelo Afeganistão? Vocês têm ouvido o que tem acontecido por lá? O que mais? Pelo Haiti, deveríamos interceder ou não? São razões diferentes, né? Um é terremoto, tsunami, coisa forte. O que mais? Pelo Brasil. E pelo Brasil, gente, vocês sabem que o mês de setembro aí tem muitos alertas, muitas coisas estão sendo aí programadas para setembro, dia 7, devemos interceder pelo Brasil. Por que mais? O que é mais que deveríamos interceder? Nossas famílias estão sendo bombardeadas, o reino das trevas lutando aí para destruir as famílias. Será que devemos interceder pela igreja de Cristo na terra? O que vocês acham? Algum outro motivo?
proteção, saúde, sabedoria. Deus, me ajuda, Senhor, assim como o Senhor foi, assim como Paulo foi, me ajuda também a ser um intercessor, alguém que tem às vezes um caderno, uma lista de motivos de oração. Lembrando que o nosso maior modelo no passado foi Jesus, no presente é Jesus. É segurança para nós, é confortador saber que Ele intercede por nós, mas também Ele espera que nós sejamos intercessores e que possamos usar esta arma poderosa que Ele coloca em nossas mãos. Que Deus nos fortaleça, nos ajude nessa caminhada de fé. Amém? Deus nos abençoe.